Bom dia. Agora que eu comecei a gravar, o cachorro vai latir, muitas coisas vão acontecer, como sempre. Bom, eu queria, antes de começar a aula, fazer uma breve explicação, tentar também fazer um pouco da minha audiodescrição e fazer uma explicação sobre o uso aqui do Google Meet, tá? Bom, eu sou uma mulher branca, com cabelo castanho, estou usando um óculos com uma armação castanho escura, assim, meio grande, e 2 brincos de corda. E atrás de mim tem uma planta, só que ela tá com o fundo desfocado. Estou apresentando um slide que tem vários rostos de várias pessoas, de várias idades, vários perfis, escrito lá, Bigarra apresenta. Edital CCBB 2023-2025, aula com Isadora Flores, que sou eu. Então, se você precisa enxergar melhor a janela de Libras, você vai até a parte inferior da tela e aperta nos bonequinhos, mostrar todos, do lado direito. Ali tem o nome intérprete de Libras, que são a Laís e a Letícia. Aí tem 3 bolinhas escrito mais ações. Você aperta em mais ações e fixar na tela, tá bom? Eu estou fixando para conseguir. Pronto. Então, eu vou começar agora a apresentar essa aula. Pode passar, Vitória, os slides. Bom, primeiro eu queria me apresentar, já deixar o meu e-mail para a gente manter contato também. Eu sou Isadora Flores, eu sou produtora cultural desde 2008 e eu sou graduada em música pela Universidade do Estado do Paraná, Unespara, a FAP, sou da FAP. E durante a pandemia, eu vim para Salvador para estudar no mestrado que eu sempre quis fazer na área de políticas culturais. É o mestrado em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia. E desde que eu vim para cá, foi o mesmo momento que esse projeto começou. O projeto Lab Garra, ele começou como uma oficina de produção que eu fiz na Lei Aldir Blanc, mas eu já queria ter feito antes, sempre tentei fazer essa ideia de aproximar produtores, realizadores de cultura para fazer coisas juntos, mas foi na pandemia que eu consegui fazer isso online. Então, a gente teve a primeira edição do projeto, Lab Garra, que foi um curso de formação em produção cultural bem grande, com uma duração maior. E aí, como desdobramento, a gente está fazendo essas oficinas pontuais chamadas Desenrola, que são muito mais na tentativa de simplificar os editais de inscrição, editais de cultura, editais de incentivo à cultura, né, públicos ou privados. Eu não imaginava, desde que começou o governo Lula, que seria tão rápido esse primeiro edital nacional de um valor considerável, né? São 50 milhões. Não imaginava que ia vir tão rápido. E também não pretendia começar essas oficinas já com algo tão mais avançado, digamos. A gente está falando de um edital que há concorrência nacional e
por esse motivo, é muito concorrido, né? E também difícil. O formulário em si não é difícil, o que é difícil é destacar um projeto no meio de uma multidão imensa. Então, pode passar, Vitória. Ai, desculpa, eu tô olhando o meu rascunho errado, mas eu já falei sobre isso, que é o Lamigar. Enfim, aí sobre o Labigarras, todo mês vão ter oficinas como essas, sobre editais. A próxima ia ser sobre a Lei Federal de Incentivo à Cultura, que é a Lei Rouanet, mas como a lei está sendo reformulada, a gente vai aguardar para a gente já estudar a última versão, né? Claro, não vamos fazer isso de estudar uma versão antiga. Enfim, mas é isso, né? O projeto Labigarra, ele é um projeto independente de educação e produção cultural voltado para ações afirmativas, né? E aí ele tem vários braços, mas o mais importante é que nós temos a intenção de simplificar o acesso a recursos para a cultura, principalmente para projetos de ações afirmativas, enfim, projetos independentes, projetos de artistas que são iniciantes ou não, mas que estão querendo desenvolver esse aspecto na vida, né? Então, a nossa intenção aqui é desvendar um pouco do que está por trás desse edital do Centro Cultural do Banco do Brasil. Não quero ficar explicando aqui o que está escrito no edital, mas tentar dialogar com vocês e pensar algumas coisas que a gente pode tirar dali e também observar a partir de como foram edições passadas e etc. Então, qual que é a ideia desse edital? Ele vai selecionar projetos para compor uma programação anual dentro desses centros culturais, que são em 4 unidades no momento. Belo Horizonte, Minas, né, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. E aí, depois que ele é aprovado, ele pode ser agendado para ser realizado desde o semestre que vem até 2025. Então, quando a gente faz projetos para esses editais de mais longo prazo, a gente tem que imaginar que pode ser que não aconteça no próximo ano, etc. Então, por exemplo, se o meu projeto eu vou dar um exemplo aqui, tá? 25 anos de estrela do Sol. E é ano que vem os 25 anos, então eu tenho que colocar isso no projeto para tentar amarrar essa data. Mas eles já dizem ali que não tem nenhum compromisso com essas datas que eles vão escolher. A gente tem que lembrar 2 coisas antes de começar tudo. É um edital público, pensando que é um banco público, mas ele é um banco e ele é uma empresa, né? Então, existem interesses também que têm a ver né, com os interesses do banco, etc. E o nome do banco é Banco do Brasil. Então, isso é importante também quando tem pessoas querendo fazer projetos que saem um pouco dessa temática, eu acho que não é muito o que eles esperam. Então, vamos continuar. Pode seguir. O edital ele está ligado à legislação federal, né? A Lei Federal de Incentivo à Cultura. Ou seja, primeiro passa pela seleção do edital do banco, e aí depois existe uma nova inscrição dentro do sistema do Salic Web, que é o portal onde se inscrevem os projetos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e através dessa inscrição, já vai ser um pouco direcionada, vai sair no Diário Oficial
aprovação para a captação dos recursos, aí vão abrir a conta do seu projeto, e aí sim o Banco do Brasil vai depositar o dinheiro nessa conta desse projeto. O que a gente precisa se preocupar agora em relação a essa lei Rouanet? É difícil de adivinhar o que vai ser mudado. Eu posso imaginar algumas coisas muito incoerentes da legislação passada, principalmente dessa última alteração que foi feita em fevereiro de 2022, né, ainda o Mário Frias estava na secretaria. Eu imagino algumas alterações, mas algumas coisas, como o teto de primeiro projeto, por exemplo, o primeiro projeto enviado para a Lei Rouanet, o teto é de 200 mil. Então, se você quer fazer um projeto de 1 milhão, 250 mil, cada temporada sua, em cada Centro Cultural do Banco do Brasil, tem que ser uma empresa ou uma pessoa física que já fez projetos pela Lei Rouanet e captou recursos. Porque se você é o teu primeiro projeto, ele conta como iniciante, digamos. Então, ele conta que esse é o teu limite de captação. Então, assim, não é obrigatório, o teu projeto já está inscrito, na verdade, e até não é recomendado, já que a legislação vai mudar. Outra coisa, não teria como mandar projetos agora, porque o formulário de inscrição da Lei Federal de Incentivo à Cultura, ele fecha em novembro e abre em fevereiro. Só que esse ano eles já avisaram que não vai abrir agora, porque estão fazendo alterações. Bom, o que isso significa? A gente vai ter que meio que adivinhar um pouco quais vão ser essas mudanças e tal, para fazer essa proposta anterior, mas, por outro lado, não tem muito espaço no formulário para detalhar muitas coisas. Ele é um formulário muito conciso. Depois eu vou entrar ali no Classroom para mostrar um pouco, e aí vocês vão entender um pouco. Só queria falar uma coisa em relação à descrição dos slides. Eles são apenas tópicos que estão aqui, e talvez a letra não seja muito boa de ler. Então, eu vou ler os slides antes de falar, tá? Esse primeiro aqui que eu estou falando agora está escrito assim, começo de tudo, né? O edital está ligado à legislação federal, só que o link já avisou que a legislação vai mudar. Não é obrigatório o projeto já estar inscrito ou aprovado na lei federal. E o terceiro tópico é, depois de aprovados, os projetos tramitam em caráter especial. Então, sai a lista dos aprovados, essa lista já vai para o Ministério, os proponentes começam a escrever a sua proposta para ela virar projeto lá do Ministério, e ele sai muito mais rápido no Diário Oficial, enfim, ele tramita de outra forma, assim como a Petrobras também era assim. Então, podemos passar para a próxima. Tem uma coisa importante de falar, que quem quiser escrever aqui no chat, daqui a pouco eu paro e respondo as perguntas, ou se tiver algo muito urgente, alguma coisa para me corrigir mesmo, que eu posso errar, claro, tem essa mãozinha aqui. Levantar a mão. Ctrl, no meu teclado é Command H, o atalho. Agora o próximo slide. Mas o que podemos esperar dessa ligação com a lei federal? Então, isso aqui são nada mais do que a minha opinião a partir de ter analisado um pouco dos projetos que foram aprovados anteriormente, que é preferência por projetos que se enquadram no artigo 18 da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O que quer dizer isso? Existem duas formas de captar recursos através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O primeiro artigo, que é o artigo 18, ele permite que as empresas destinem tudo
tudo que é permitido pela lei, tirar dos impostos que elas já iam pagar para o seu projeto, 100% de isenção fiscal. Então, só para deixar claro uma coisa aqui, as empresas não deixam de pagar impostos quando elas fazem incentivo à cultura. Elas direcionam até 4% do que elas já pagam de imposto de renda para os projetos culturais. Então, as empresas que incentivam a cultura, elas não estão deixando de investir né, esse dinheiro não vai para elas, né? Esse dinheiro vai para a sociedade, esse dinheiro vai para os projetos. E também ela tem um retorno, né, em imagem positiva, na parte do marketing dos projetos. Então, essa primeira é uma parte do tipo de projetos que são enquadrados na lei federal. Então, são artigo 18, são esses projetos que eles têm 100% de isenção. Agora, o artigo 26, ele tem uma porcentagem do valor total do projeto que pode ter isenção fiscal, e o restante, né, eles não têm isenção fiscal, então a empresa tem que pagar. Então, só para vocês entenderem como funciona. Eu vou patrocinar um projeto do Jean da Silva, e eu deposito 100 mil reais na conta dele. Aí, quando eu for pagar meu imposto de renda, eu vou querer descontar esses 100 mil reais da minha conta lá que eu tenho para pagar do imposto de renda da minha empresa. E eles vão dizer, ah, não, mas o projeto do Jean da Silva é música cantada, não é música instrumental. Então, minha filha, a gente não vai dar esse recibo de 100 mil. A gente vai dar o recibo de 65 mil. Esse restante, esses 35 mil, você vai pagar do seu bolso. Então, assim, existe uma leve preferência das empresas em patrocinar projetos que são vinculados ao artigo 18, porque eles literalmente não têm que tirar nenhum real do que eles já iam gastar com seus impostos. Então, só para vocês entenderem, assim, na prática, né, o que acontece? Depois que o dinheiro entra na conta, a empresa patrocinou, como é que funciona? A empresa patrocina lá, deposita o dinheiro na final de dezembro, geralmente, na sua conta. Aí, no comecinho de janeiro, ela vai fazer o imposto de renda, ela já fala, olha, eu patrocinei esse projeto aqui, então, esse dinheiro você retira aí dos cálculos. Mais ou menos isso que acontece. Então, o que eu estou falando em relação a isso? Não está definido no edital que, por exemplo, eles têm preferência por música instrumental ou música de concerto. Mas sabemos que, como esses tipos de música são artigo 18, tem mais facilidade em ter mais, pelo menos, no mínimo, ter mais orçamento. Não estou dizendo que não vão patrocinar projetos de música cantada. Já patrocinaram antes, inclusive. Mas a gente sabe que nessa parte do enquadramento tem essa preferência, digamos. Aí, para vocês saberem se o projeto de vocês é artigo 18 ou artigo 26, vocês têm que olhar mesmo a instrução normativa, e aí tem uma grande lista. Isso é uma coisa que, essa coisa da música cantada, esse artigo 26, é a música instrumental ou de concerto ser artigo 18, eu não sei se isso, eu duvido que isso seja uma mudança que já chegue agora no começo do governo da Margarete, mas é uma questão que muita gente já questiona há muito tempo, e a discussão era justamente, porque aí o Caetano Veloso vai poder competir os projetos em igualdade, mas assim, não é uma justificativa muito correta, né? Tem outros projetos de música cantada que deveriam ter acesso e tudo. A essa desconto de 100% quando as empresas vão patrocinar.
Vou falar aqui rapidamente, tem umas dúvidas no chat. Quando o projeto é aprovado, o proponente tem qual missão diante do MINC? Basicamente entrar, eles provavelmente vão fazer um passo a passo, mas basicamente é entrar no sistema do Salic Web, cadastrar o seu projeto e enviar para aprovação do Ministério. Aí passa pelos trâmites e tal. Se tem algum tipo de inconsistência, eles mandam uma diligência, ó, tá precisando mexer aqui. Aí você mexe, devolve e eles falam, agora tá ok. Aí sai no Diário Oficial, e quando sai no Diário Oficial, logo depois já sai uma conta, que é a conta de captação para você receber o patrocínio. Então você recebe tudo isso, chega no Banco do Brasil e fala, ó, a conta é essa, pode depositar. Então, mais ou menos isso. Continuando aqui, tem mais uma dúvida. Não entendi muito bem a tramitação do projeto após a submissão. É isso, Janaína. Primeiro você manda o CCBB, sai o resultado, aí você vai mandar pelo Salic Web o projeto na Rouanet. Qual o número da instrução normativa? Eu vou colocar aqui no chat. Mas, como eu disse, se eu fosse vocês, quem não está muito familiarizado ainda, espera ela mudar, porque senão você vai decorar as coisas ou depois você vai se confundir. Eu já confundo até hoje o limite, porque desde 2016 mudou umas 4 vezes já. Mas, assim, o que eu estou querendo discutir aqui, na verdade, vocês podem opinar também, porque eu estou fazendo uma suposição realmente. É essa questão do limite do orçamento. Por enquanto, o primeiro projeto, o limite do primeiro projeto é de 200. Eu coloquei 400, mas foi... Mas depende, na verdade. Então, vou colocar até aqui, vou alterar essa slide para não confundir. Então, 200. Tá. Então, podemos seguir, e aí a gente vai abrindo para conversar e tudo mais. Aí pode passar, Vi. Bom, não quero começar, né? Como eu falei, esse é um edital mais avançado, provavelmente vai apoiar muitos projetos que têm mais uma trajetória, que tem reconhecimento, que tem um público, que tem um interesse público muito evidente no seu projeto. Então, quando você é um artista independente e você vai submeter para um edital desse tamanho, é como se você fosse um artista independente querendo entrar no Rock in Rio. Você vai mandar no Palco Mundo, você vai mandar no Sunset, você vai mandar no palco alternativo. Onde é que encaixa o teu trabalho? Eu acho que o Rock in Rio não ia me programar. Tá, mas se eu fizesse uma programação especial, será que o Rock in Rio não ia gostar? E se eu tocasse com a minha banda independente, se a minha banda tocasse com outras bandas independentes, e a gente chamasse alguns artistas que estão ali no meio do caminho, do palco Sunset, para participar de 2 músicas? Isso não ia virar alguma coisa interessante? Isso não tem algo que traz uma visibilidade, que já é isso que a empresa quer, né? Então, como é que a gente vai driblar esse sistema, assim, no sentido de a gente sabe que se a gente fizer uma exposição solo de um artista que não tem tantos prêmios e tal, é muito mais complicado do que você fazer uma amostra com vários artistas, com alguma temática que seja importante, com algo que tenha uma relevância, que esteja em evidência por algum motivo. Então, assim, o que é um edital e para que ele serve ou deveria servir, né? Pensando nos editais públicos e privados, eles são um pouco diferentes, né? Mas eu estou lendo aqui o que está no slide agora.
primeiro é acabar com as políticas de balcão no financiamento à cultura, que é aquela ideia de lobby mesmo, que a pessoa chegava ali, conhece alguém que conhece alguém, faz um contato e aí consegue um patrocínio diretamente através desse contato, né? A segundo item é receber propostas culturais que não chegariam sem esse mecanismo, né? Ser mais democrático. E terceiro, ter uma comissão de avaliação que considere os critérios especificados no edital, né? Não fique, que seja, digamos, uma comissão de avaliação profissional e, assim, uma análise mais justa, de certa forma, né? A partir do que é critério ali, né? Então, mais ou menos isso. Então, assim, a ideia do edital é que esse processo seja mais democrático, mais transparente, né? Então, tem todo um trâmite para isso funcionar. Então, podemos seguir para a próxima. Nesse edital aqui do Banco do Brasil, né? Qualquer um pode participar? Sim, pessoas físicas e jurídicas. Mas as empresas geralmente têm preferências por pessoas jurídicas. Falo de experiências de outras captações. Mas o edital do CCBB já deixou claro que se você for pessoa física, já que a lei federal permite a inscrição de pessoas físicas, você também pode mandar. Porém, você precisa indicar uma empresa responsável pela produção nesses espaços, pela realização do projeto. Agora, como eu já falei antes, só vou mudar o teto, porque ele é 400 mil para um tipo de projetos e 200 para outro. Então, eu vou deixar 200 e vamos torcer para... Eu acho que isso vai mudar nessa mudança da Margarete. Primeiras propostas da Lei Rouanet tinham um teto de até 200 mil, dependendo da área. Então, empresas que já captaram mais que esse montante de recursos, segundo a legislação atual, têm vantagem. Então, no caso de mandar o projeto em nome de um proponente que já tenha captado recursos da Lei Rouanet antes, tem essa vantagem que aí você tem um teto maior de projetos, né? Porque, assim, eu não sei muito o que vocês estão pensando, a gente pode até abrir daqui a pouco para conversar um pouco, mas eu acho que, no caso de apresentação de teatro, por exemplo, é muito comum no Rio e São Paulo, quando você é de fora, principalmente, ou quando você não é também, por conta da política dos prêmios, né? Prêmio Shell, essas coisas assim, tem um número mínimo de apresentações para você concorrer. Então, é comum as temporadas de teatro, e também tem um público bem significativo. Então, as temporadas de teatro, no Rio e São Paulo, em geral, tem pelo menos 21 apresentações, por causa do Prêmio Shell. Agora, porque é claro que o banco que vai patrocinar um espetáculo quer, né, que esse espetáculo ganhe o Shell. Então, o que isso quer dizer? Então, tem essa questão dos limites de orçamento. Para você fazer o orçamento desse projeto, ele é um orçamento único, mas por mais que você vá passar por vários lugares, várias cidades, quanto eu vou gastar com coordenação de produção, ele é uma rubrica só. Aí tem lá, quatro vezes que eu vou receber esse cachê, aí você tem que mexer na parte das unidades ali para explicar. Podemos seguir. Alguém quer falar alguma coisa? Continuar, então. Tem uma pergunta. Secretaria Cultural. Empresa pode ser MEI. O limite anual do MEI é limitante? Bom, o que é a empresa proponente? Deve ser a pergunta, né? A empresa proponente pode ser MEI?
eu não vi nenhuma limitação no edital. Agora, o que esse limite anual do MEI significa o tanto que a sua empresa dá a nota fiscal de serviços que ela presta. Quando você recebe um patrocínio, você recebe o patrocínio na conta da sua empresa, só que ele já é identificado como um patrocínio. Então, quando você for fazer o imposto de renda, você já está identificado que aquilo é um patrocínio cultural e que aquilo foi pago outros fornecedores. Então, você nunca vai dar nota fiscal de todo o valor do patrocínio. Você só vai dar nota fiscal de prestação dos seus serviços nesse projeto. Então, digamos, o projeto é de 300 mil, o limite da MEI é 81 mil, e eu vou ganhar 60 mil, digamos, no total. Então, 60 mil está dentro do limite da MEI e eu continuo sendo MEI. Caso você ultrapasse esse valor, aí sua empresa é desenquadrada na MEI. Tem uma tramitação já acontecendo em relação ao aumento do limite da MEI para 120 mil. Eu acho que vai sair em breve isso daí. Agora, bom, o que precisamos saber em relação à lei federal que está atrelada com esse edital? Eu estou lendo aqui o slide. Nesse artigo, já bem no começo dessa instrução normativa, ele explica qual é o objetivo da lei. Então, está aqui, artigo 2º. Tem por objetivo ampliar o acesso da população aos bens e serviços culturais, apoiar a produção e a expressão cultural nacional, fortalecer a economia da cultura, com ações de economia criativa, capacitação e empreendedorismo cultural e proporcionar a fruição de bens culturais que auxiliem na formação da identidade e contribuam para o desenvolvimento do país. Então, se a gente fosse fazer algumas tags, né, para a gente ressaltar em relação aos nossos projetos. Ampliar o acesso da população aos bens e serviços culturais. Então, assim, o que a gente precisa entender é um pouco a dinâmica desses espaços que a gente está querendo ocupar, né? Como é o Centro Cultural do Banco do Brasil em Brasília? Qual é o bairro que fica? Ele fica lá no centrão? Ele fica lá na periferia? Qual é o perfil de público que frequenta esse lugar? Qual é a idade? Qual é a faixa etária? Quais projetos já aconteceram antes? Porque o que a lei federal quer é alcançar o máximo possível de pessoas. Porque o que está por trás disso é que a cultura é um direito de todo mundo. Então, a ideia é que... O que eu estou traduzindo aqui dessa lei federal para o edital do Banco do Brasil? É que a gente precisa que o nosso projeto seja popular, que ele seja acessível, que as pessoas estejam ali andando, olhem um cartaz, tem cartaz tal coisa, eu vou assistir. Então, o próprio espaço cultural ele já faz esse espaço de mediação entre as pessoas que estão ali e vão conhecer, vão visitar o espaço, vão visitar a sua programação. Só que esse nosso projeto tem que combinar mais ou menos com o espaço, com o perfil, etc. Aqui, fortalecer a economia da cultura, né, a gente sabe que a cultura gera emprego, gera renda, enfim, e auxiliem na formação da identidade, contribuam para o desenvolvimento do país. Então, acho que é um projeto muito voltado para a cultura brasileira, assim. Já vi projetos que foram aprovados de música de concerto, artigo 18, que eram de compositores clássicos, por exemplo, Bach, mas tinha uma pegada brasileira, pelo que eu vi ali, entendeu? Tinha um arranjo, tinha uma coisa, tinha uma conversa, etc, né? Como, por exemplo, Villa-Lobos fez. Assim. Era uma ideia, assim, um pouco assim. Então, eu vou passar aqui o próximo slide. Essas são as linguagens que a Lei Federal de Incentivo à Cultura abrange.
acervo histórico de memória, artes digital, eletrônica, cibernética, games e apps culturais, artes integradas, artesanato, canto e coral erudito, canto e coral popular, capacitação cultural, circo, construção de equipamentos culturais, cultura popular, cortejos e desfiles, escola de samba, danças, espaços museais, e assim vai. Não vou ler tudo aqui, mas é uma imensidão de linguagens que elas estão... Acho que não é nem linguagens, né? Possibilidades. Por exemplo, tem feira de negócios culturais. Isso daí é o que a lei federal permite. E dentro dessas possibilidades, o edital do Banco do Brasil faz os seus recortes. Então, a gente tem aqui a próxima slide, as linguagens do edital do CCBB. Então, eu vou tentar explicar mais detalhadamente possível esses itens para a gente ir conversando. Então, aqui, programa educativo. As linguagens do edital do CCBB são essas, tá? Estou lendo o slide. Programa educativo. Arte e educação transmitida de maneira multidisciplinar, com mediação das exposições, oficinas livres, formação para professores e etc. São projetos de longa duração que abrangem as áreas e segmentos desse edital. O outro. Tá, então vou falar só primeiro sobre o programa educativo. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês uma forma... Eu estou falando aqui que vocês precisam conhecer os projetos que foram aprovados antes, e etc. Mas não estou falando só de vocês olharem ali o nome e tal, e conhecer um pouco da produtora. Vocês têm como ter acesso ao projeto todo através de um site chamado Versalic. Eu vou deixar agora no chat. Ali no Versalic, vocês podem procurar projetos, propostas, proponentes e os incentivadores. Então, se vocês quiserem buscar ali eu vou dar só um... Vi, você pode tirar o slide rapidinho? Vou só fazer uma apresentação. Então, aqui, esse é o Versalic. Eu estou entrando num site verde, que tem um campo de busca, de pesquisa, e tem alguns itens em cima. Está escrito projetos, propostas, proponentes, incentivadores e fornecedores. Eu estou procurando aqui em projetos CCBB educativo. Então, ele está buscando aqui. E aqui apareceu 12 projetos por página, mais ou menos. São 2 páginas. Então, nós temos 24 projetos de programa educativo que foram aprovados no Centro Cultural do Banco do Brasil. E aqui a gente vê o tamanho dos projetos. O programa CCBB Educativo de Belo Horizonte está aqui. O valor da proposta, R$ 7.972.558,50. Valor captado, 7 milhões. Então, assim, falando 7 milhões, parece... Estou falando de muita coisa. Mas é um projeto de longa duração, tem contratação de equipe, provavelmente tem funcionários CLTs, etc. Então, aqui abriu nessa tela verde o site do Versalic, dizendo Programa CCBB Educativo, Arte e Educação. A área aqui é patrimônio cultural. E os incentivadores, a gente vai ver se foi mesmo o CCBB que incentivou. O Banco do Brasil, sim. Foi o Banco do Brasil que incentivou com 7 milhões essa proposta. Então, assim, gente, o que eu tô falando em relação ao Versalic? Eu tô mostrando como faz para vocês
entrarem nos projetos, que já que isso aqui é quase um portal da transparência, vocês conseguem ver que foi gasto, cada fornecedor, quem foram os fornecedores, etc. E ainda vocês conseguem ter acesso aos textos do projeto, né? Mais ou menos entender o que é. Enfim, estou deixando aqui uma maneira de vocês buscarem. Então, assim, a gente já vê que essas empresas, ó, Sapoti Projetos Culturais, essa é do Rio de Janeiro. Ó, ele já faz ano 1, ele já faz ano 2. A mesma empresa de Belo Horizonte, ela já fez de 2018 a 2021, 2018 a 2020, 2020 a 2022. Então, aqui é onde vocês podem buscar exemplos de projeto. Eu vou abrir aqui um exemplo de projeto educativo para a gente ver juntos. Então, eu cliquei aqui na lista Ver Projeto. E aí, tá escrito aqui, Programa CCBB Educativo, Arte e Educação, ano 3. Projeto de 2019, começou em 2020 e terminou em 2022. O projeto propõe a realização do terceiro ano do programa CCBB Educativo Arte e Educação em BH, Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, visando a preservação do patrimônio cultural e material. Aí, programa desenvolvido, concebido, etc. Então, existe um viés, assim, da ação educativa. O que é essa ação educativa? Eles pegam toda a programação anual do Centro Cultural do Banco do Brasil e fazem ações de mediação cultural com o público e com as pessoas que estão visitando e tal. Então, assim, se eu estou fazendo uma exposição, o pessoal da ação educativa já está estudando o artista que está expondo, já está preparando o material para fazer oficinas, etc. e tudo. Então, assim, quando a gente fala da contrapartida do projeto, ela é importante, sim, mas existe, além dessa contrapartida, existe já uma política dentro do próprio Centro Cultural de ações educativas. Então, a gente olhou e ficou impressionado, né? Nossa, 7 milhões, uma empresa só recebe 7 milhões. Mas agora você pensar que são para ter funcionários e 2 anos de projeto em 4 praças, é um valor ok, razoável. Aí, como a gente faz para ver mais ou menos o tamanho do projeto, a gente vai em objetivos. Aí a gente vai falar mais para frente sobre isso, né? Sobre como escreve tudo, mas a ideia deles é fazer todo um tipo de projeto voltado para a educação e patrimônio cultural. Então, ele explica mais ou menos como é que funciona. Qual que é a minha ideia de mostrar isso aqui para vocês? Eu estou mostrando para vocês que dentro do edital, aquela parte que tem... Opa, entrei errado aqui. Áreas e segmentos. A primeira área e segmento que está ali chama programa educativo. Então, o que é o programa educativo? É exatamente essas ações. É uma empresa, ó, o primeiro item aqui, eu abri o edital aqui, uma folha amarela, tem os livros empilhados escrito 2.1.1, programa educativo.
Arte e educação transmitida de maneira multidisciplinar, como mediação das exposições, oficinas livres, formação para professores, etc. São projetos de longa duração que abrangem as áreas e segmentos desse edital. Provavelmente, o que aconteceu foi que, ao longo desses tempos, eles perceberam a importância de ter um programa educativo bem elaborado, um planejamento anual, para não ficar uma coisa de entra um projeto, daí a contrapartida é boa, daí entra o outro projeto não é tanto. Ter uma equipe única ajuda a ter uma coerência nessa proposta, etc. E aí, o que é legal é que esses projetos, né, em vez de eles terem os funcionários ali fazendo isso, tem projetos que já fazem todo ano e tudo. A gente vê que são poucas empresas que, ao todo, realizaram esse projeto educativo aqui pela própria aba do Salic. Vi, pode voltar, por favor, nos slides? Alguém tem alguma dúvida em relação ao programa educativo? Não sei se alguém está pensando em mandar. Eu sei que é a Elisa que, que ia vir aqui, mas eu acho que ela não ia mais poder fazer a oficina. Ela falou que ia tentar mandar um projeto de programa educativo. Janaína, como que resolve essa diferença do valor do projeto e do valor captado? O proponente tem que pagar essa diferença? Não. Geralmente, o que acontece? Tem um orçamento do projeto, ele é um pouco mais... tem um lastro. E aí você acaba trabalhando com o que você capta depois, e se for necessário, você faz uma readequação das ações. Mas isso depois que o teu projeto capta, daí você consegue fazer essa readequação, diminuir as ações, caso necessite. Mas o proponente não tem que pagar essa diferença. Você quer falar mais alguma coisa, Janaína? Desculpa. Vou seguir, tá? Agora falando de artes cênicas, né? Teatro adulto, teatro infantil ou infanto-juvenil, performance, ópera musical, circo e dança. Podem ser projetos individuais ou em formatos de festival ou mostra. Então, como eu falei antes, né, tem essa cultura, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, de ter temporadas maiores. Então, a gente olha aqui a programação do Centro Cultural, do Banco do Brasil. Dos últimos anos não dá para ter um parâmetro, né, mas vou colocar aqui alguns anos, e mais ou menos dá para ver quantas apresentações, quanto tempo ficam em cartaz esses espetáculos, para você se parametrizar e fazer um projeto parecido com o que o banco tem praticado, né? Não estou falando em copiar projetos alheios, estou falando em copiar a política, né? Entender como funcionam as apresentações e tudo mais. Então, é legal você saber os horários que funcionam, assim, se você não visitou. Se você já visitou pelo menos um espaço, também ajuda bastante a você ter uma ideia do que se trata, né? Agora, artes cênicas, me perguntaram, pode ser usado para montagem de espetáculos? Eu não vi nenhuma restrição, mas agora, inclusive, eu vi vários projetos no edital, no resultado do edital de 2017 e 2018, vou colocar aqui no chat, eu vou colocar no Classroom também, só para vocês terem uma ideia de quem são os tipos de projetos que foram aprovados, assim, para vocês procurarem no Salic depois e tentar entender mais ou menos o que foi. Vocês podem ver que a linguagem de artes cênicas tem muito mais projetos que de música. No caso aqui tem 3, 6, 9, 10 projetos de música aprovados, enquanto de teatro tem 44.
É uma diferença bem grande. Então, a gente sabe que a música não é, tipo, né, o mais, digamos, mais... que mais tem. Porque também tem uma questão, né, assim, não estou defendendo nem nada, mas os teatros dos centros culturais do Banco do Brasil, eu só trabalhei no de Brasília até hoje, mas e do Rio. Eles têm uma estrutura, então é uma coisa assim muito boa para teatro, tem urdimento, tem vários tipos de estruturas muito boas para apresentações de teatro, de espetáculos com grandes cenários, enfim, eles gostam disso, pelo que eu estou vendo aqui. Então, eu coloquei no link no chat, para quem quiser procurar depois. Agora, em questão de ideias, aí a gente vai ter que pensar um pouco quais são. Mas, enfim, vamos seguir para o próximo slide. Cinema. Mostra as linguagens do CBB do edital, né, que eu estou falando aqui. Cinema. Mostra que é exibição de temas específicos ou festival. Mostra organizada em torno de um gênero ou localidade. Bom, vocês entenderam, né? Cinema tem, assim, alguma temática específica, assim, você não vai falar, dizer, eu vou montar uma programação. É tipo uma programação que discute algum tema, é uma mostra que tem um recorte regional, um recorte... Alguma coisa tem que ter, justamente para você poder justificar. Quanto mais amplo é o teu projeto, mais difícil de justificar, assim, a importância dele. Quando ele tem mais personalidade, mais específico, é mais fácil de entender a proposta também. Agora, em relação à música, temos aqui série, temas específicos em formato de narrativas, ou festival, gênero musical, nacionalidade ou localidade. Eu vou ler aqui rapidinho os projetos que foram aprovados no edital 2017 e 2018. Admirável Música Nova, Encontros, não sei o que é. Cena Pernambuco Convida, Atos Produções Artísticas. Egberto 70, realmente show de Egberto Monte. Elomar, 80 anos. Feminino, não sei o que é. Festival CCBB Alegria, Alegria, 50 anos de Tropicália. Entenderam? Festival Internacional de Harpas. Roberto Menescal, Nova Bossa em 80 RPM. Tom, 90 anos. Novos recortes da obra de Antônio Carlos Jobim. Vila Lobos para cordas em 4 concertos, 130 anos. Então, o que a gente viu ali, né? Alguns projetos que se enquadram no artigo 26, provavelmente, mas são projetos temáticos. Então, para fazer esse patrocínio acontecer, não pode ser projeto de gravação de disco, não pode ser projeto de turnê de um artista solo, ele tem que fazer parte de é um projeto especial, né? Então, assim, eu trouxe aqui um vídeo para mostrar um pouquinho. Vitória, você pode tirar, por favor? É um projeto de uma amiga, tá? Eu não vou passar tudo, porque muito tempo, né, de vídeo, tem 5 minutos. Mas eu vou passar um pouco esse vídeo aqui. O nome do projeto é Pequenos Contemporâneos. Ele é um projeto de música para crianças. Criança é um público que geralmente não tem tantos projetos infantis, então se, né, você está pensando no recorte, se você já tem trabalhado com essa área, enfim, projetos de... Esse é um projeto que é de uma amiga chamada Beth Moura, ela tem uma produtora chamada Verdura Produções, e ela fez um projeto
que reúne artistas contemporâneos, na época, assim, que ela fez esse recorte, com repertórios das infâncias, né? Das nossas infâncias, né? Infâncias dos anos 80, 90, enfim. E aí trouxe isso para um show para toda a família. Então, eles entraram nesse viés aqui. Vou apresentar para vocês rapidamente. Gente legal fazendo música legal, né? E trazendo isso para o público infantil, e de repente com os vinis que a gente ouvia, né? O próprio Saltimbancos, quer dizer, a referência do festival é sensacional, então a gente resolveu fazer esse trabalho para eles. Tínhamos várias gerações, desde as pessoas de 50, 60 anos cantando, até os netos dessas pessoas levando os bisnetos, as criancinhas pequenininhas cantando. Isso aí realmente é muito gratificante, muito divertido. Tornar a coisa mais leve, mais agradável e poder fazer a música para as crianças, já que os pais puderam ouvir a gente por bastante tempo, agora acho que é a vez de a gente poder divertir um pouquinho seus filhos. Porque na casa não tem aparelho, olha essa parte. Ninguém podia fazer xixi nem cocô. Porque na casa não tinha avó nem avô. A Bianca, então. E agora? Agora você de novo? Ah, é ruim, entendi. Muito bonito esse projeto, acho que esteticamente de muito bom gosto, todas as pessoas, os artistas que estão participando, os CDs que eles estão representando. Pelo que eu saquei, o Pequeno Cidadão é a única banda que está tocando o próprio repertório. Mas tem CDs em Arca de Noé, eu acho que vocês estão de parabéns aí, muito obrigada pelo acolhimento que foi de nota 10. E aí falaram, você tem que escolher um disco. E aí eu pensei, puxa, que disco, qual é o disco da minha vida? Na hora me veio, o disco do Mundo, Quero Passear. Seria uma homenagem fazer esse show por conta disso. E eu não esperava ter tanta criança pequenininha, assim. E foi uma aventura, foi muito legal. Tá todo mundo no camarim empolgado, parece que a gente acabou de voltar do recreio, sabe? E aí, gente, querem comentar alguma coisa? Bom, eu vou falar então, quando vocês não falam. Mas, bom, para fazer uma mini audiodescrição, né, a gente estava ali mostrando alguns trechos do projeto Pequenos Contemporâneos, algumas bandas com artistas que misturavam várias gerações, os próprios filhos tocando, os netos, eventualmente. Tinham cenários montados, né, utilizando essa estrutura que eu já falei, que eu já mencionei, que os Centros Culturais do Banco do Brasil têm uma super estrutura de entrega de cenário, de montagem, de desmontagem. Então, é um projeto de artistas já, né, reconhecidos, etc., com repertórios super populares e tudo, né, projetos que, né, trouxeram, por exemplo, Balão Mágico através de algum artista, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Benegão fez a apresentação. Então, é uma forma de valorizar a cultura brasileira, né, o que a gente estava falando antes da Lei Rouanet, da ideia do Banco do Brasil, misturar, né, o contemporâneo com as memórias, enfim.
e também misturar a questão teatral, da visualidade. Então, a gente tinha ali vários cenários com balões, com caixas, uma iluminação bonita e vários artistas passeando ali pelo espaço nos corredores ali do Centro Cultural. Então, Vitória, você pode ir, por favor, voltar com os slides. Então, a gente está falando um pouco das linguagens do edital do Centro Cultural do Banco do Brasil, falei do programa educativo, falei de artes cênicas, e agora eu vou falar, a gente falou de cinema, falou de música, e agora eu vou falar de exposição, mostra coletiva ou individual. Então, é o anterior, muito bem. Aí, no caso da exposição, esse item 2.1.3, aqui no edital ele fala isso, né? Apenas, mostra coletiva ou individual, né? Agora, dando uma olhada aqui nos projetos que foram aprovados nesse, que eu mandei ali no chat, a gente vê alguns nomes aqui que são mais conhecidos, etc, né? Então, né, Basquiat, Bauhaus, mas eu não sei o que é isso, se é uma releitura, se é uma exposição de tudo, não dá para saber muito bem o que são esses projetos. Então, a dica que eu dou é de fazer aquele trabalho de entrar no Versalic, procurar os nomes dos projetos, entender mais ou menos o que foi aprovado. Mas também isso não vai mudar a nossa forma de trabalhar, né? Eu só estou falando isso para a gente ter um pouco de noção, assim, de consciência do que é o que está acontecendo ali, né? Então, no caso das exposições, a gente tem vários espaços expositivos, aí isso vale para todos os projetos, né? Qualquer projeto que você for realizar, você tem que conhecer as plantas que estão no site. São plantas dos espaços, aí tem as medidas, etc. e tudo. Eu não achei que o formulário a gente vai ver daqui a pouco juntos, o formulário do edital, eu não achei que ele fosse muito complexo, pelo contrário, ele é muito resumido. Isso é bom, mas isso também é um desafio, né? A gente vai ter que aprender a condensar as ideias, a resumir, para facilitar, enfim. A escrita, né? São só 500 caracteres por campus, mais ou menos, acho que são 4 campos de texto, então são 2.000 caracteres no total. É muito pouco para a gente que está acostumado a escrever 3.000 caracteres só na apresentação, né? Agora, essa parte ideias, né? Ele tem projeto literário, oficina de literatura, ciclo de leitura, debate, palestra, seminários, workshop, demais oficinas e curso. Os projetos podem ser multidisciplinares. É aí que eu estou querendo entrar com o Labigarra. Eu vou mandar um projeto. Estou desenhando ainda, então não posso mostrar aqui, senão eu mostraria, sempre mostro os projetos, mas ainda está na minha cabeça, então eu não sei exatamente o que vai ser, né? Porque a gente tem várias possibilidades. Agora pode seguir para o próximo. A gente já vai fazer um intervalo, tá? Daqui a 15 minutinhos. Se tomarem água também. Bom, ali, isso eu estou tirando do edital, né? Nós temos aqui pluralidade cultural, projetos que expressem a pluralidade cultural, a diversidade, a riqueza de manifestações regionais brasileiras ou internacionais e que garantam a representatividade em suas produções. Segundo item, multidisciplinaridade. Multidisciplinaridade. Projetos que enriqueçam a experiência
percorram diferentes áreas culturais, estimulem a reflexão e o conjunto de nossos sentidos, que valorizem a multiplicidade de saberes e linguagens. E o terceiro, diálogos, projetos que acolham o outro e promovam envolvimento e diálogos relevantes, proporcionando trocas significativas com público, artistas, mercado e sociedade. Então, eu acho que a gente tem uma virada de chave nesse edital aqui. Não sei se eu estou pensando certo, me ajudem a interpretar também. Quando fala de pluralidade, plural, a gente está falando de algo né, que valoriza, por exemplo, aqui está falando das manifestações regionais brasileiras. A gente sabe que a diversidade da cultura popular brasileira, né, a riqueza mesmo dessas manifestações e até mesmo a falta de incentivo para isso, assim, são, no mínimo, uma ótima justificativa para realizar projetos nesse aspecto. Claro que sempre a partir de uma roupagem muito profissional, né, com um elenco fechado, com todo o material de apoio, enfim, algo que permita compreender o que são os projetos. Mas eu acho que, pensando em temáticas, bom, a gente tem tantos temas emergentes para refletir no Brasil hoje, né? Então, acho que tudo que a gente puder trazer que possa fazer o outro pensar e refletir sobre a nossa realidade, enfim, acho que é super interessante. E é isso, daí depende do projeto, enfim. Eu dei um exemplo de um projeto de música, que eu acho que é um exemplo, porque é um projeto que é uma mostra, né, um festivalzinho e tudo, que aí fez uma movimentação em vários artistas da música brasileira para criar um show, então é um show inédito. Então eles querem também, isso já está no edital também, eles querem projetos inéditos. Então, assim, quem vai montar espetáculo de teatro vai por esse caminho. A única coisa é que não pode ficar muito cara a montagem. Tem que estar equilibrado o valor da circulação e o valor da montagem, porque senão provavelmente eles vão querer negociar se for aprovado, enfim. Pode passar para o próximo. Identidade. Projetos que reafirmem nossas origens e ancestralidade, suas narrativas e símbolos. O pensamento decolonial, os desafios de inclusão e acessibilidade, dentre outras questões que ofereçam caminhos para compreender a construção contemporânea de identidades. Próximo item está escrito: novos olhares, projetos não óbvios, surpreendentes e que abram novas perspectivas sobre questões da contemporaneidade, o que pode significar romper paradigmas sobre o próprio fazer artístico. Então, aqui já meio que fala por si, né, mas essa ideia de pensamento decolonial realmente é algo que é maravilhoso, tá aí, espero que realmente seja alcançado, né, essas premissas aí que eles colocaram. E projetos não óbvios também, né, assim, o que é não óbvio, né, assim, tem várias possibilidades. Eu acho que esse edital, eu quis fazer a primeira oficina do Desenrola sobre esse edital, apesar de ser um edital mais complexo, mas ele é um edital super importante, e ele é um edital que, apesar de, né, ter uma característica de contemplar projetos de grandes produtoras do Brasil, vocês viram ali projetos de milhões, mas a gente também tem a possibilidade de entrar. Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, que eu
sempre tentava mandar projetos no edital da Caixa Cultural. E eu só consegui depois de 10 anos tentando. Então, mas eu nunca saberei se em algum momento, algum projeto meu ficou entre os... Ai, esse daqui, será que já quase lá? Nunca sabemos, porque não sai as notas. Então, a sensação que eu tinha era sempre que meu projeto estava lá no último... Mas pode ser que eles já talvez tivesse chegado perto, mas realmente esses editais são extremamente concorridos. Então, eles precisam estar muito bem feitos e muito bem profissionais. Ser muito profissionais. Então, pode seguir, Vivi, por favor. Agora, falando dos critérios de avaliação. Os itens que eles colocam ali. Relevância conceitual e temática. Da onde você vai tirar isso? Da tua justificativa, né? Justifique a importância conceitual e temática do projeto para a sociedade e a capacidade de disseminar conhecimento e multiplicar ideias. 2. Aderência às premissas e aos pilares conceituais. Conecte seu projeto às premissas e aí a um ou mais pilares conceituais, descrevendo de que forma isso acontece, que são os slides anteriores que eu mostrei. Então, você mais ou menos usa do argumento. Para justificar, você vai usar do argumento da própria lei e do próprio edital. Esse projeto, ele atende tal premissa, tal critério, etc. Ele permite tal coisa, tal. Viabilidade financeira. Apresente o valor geral da proposta. Lembre-se que precisa ser compatível com a execução do projeto e com os valores praticados no mercado. Eu acho que, assim, o que está mais complexo nesse momento que a gente está vivendo agora se eu quero mandar um projeto de 1 milhão, por exemplo, aí eu mando e sai a nova instrução normativa e penso assim, mas Isadora Flores não tem um projeto captado na Rouanet, no nome dela, tem em outros, mas no nome dela não tem. E aí, tem que diminuir o orçamento para 200 mil, por exemplo. Aí, como é que eu vou fazer 4 cidades com 200 mil? Eu acho que a gente merecia um spoiler desse teto dos proponentes. O que vai acontecer? O que eu estou vendo de negativo nesse edital? Essa concentração do Sudeste em relação aos recursos, né, às grandes produtoras, etc., vai se perpetuar, né, vai se manter. Então, ainda mais com essa limitação. Por exemplo, eu gostaria de mandar um projeto, porque eu sou desse negócio. Eu vou mandar um negócio super concorrido, né? São 4 cidades. Eu vou mandar um negócio muito bem feito, cheio de coisas, de recursos, de pessoas muito legais, de fazer umas equipes muito boas. Tem as produtoras que eu já conheço, que já têm né, já são conhecidos, que já são... Isso eu acho que faz diferença também. Não tá aí, mas eu acho que faz diferença. Você indicar quem são as produções locais, se tiver espaço, não sei se tem espaço de texto. Mas mostrar que esse projeto tem viabilidade também a partir da equipe técnica, né? Não só o orçamento, mas a viabilidade técnica está aqui. Equipe técnica artística, evidenciando sua qualificação e capacidade para execução do projeto. Então, ele já fala que tem que ter isso. Então, eu tenho algumas indicações para vocês. Em Brasília, eu tenho uma indicação que ela fez milhões de produções locais lá, CCBB. Eu vou colocar ali no chat. Não vou falar o nome dela aqui, porque ela é maravilhosa. O nome dela é Milka Luna. Muito boa produtora. Rio de Janeiro temos várias possibilidades também. Eu não vou citar aqui, senão eu vou esquecer alguém, vai ficar chato. Mas, Brasília, eu indico a Milka. Belo Horizonte, Babi Amaral. Enfim,
vou pensar que São Paulo e Rio realmente tem uma lista maior. Mas, enfim. Agora, falando de acessibilidade. Descreva de que forma o projeto contempla a acessibilidade para os diversos públicos de pessoas com deficiências. Então, todos os itens que eu falei antes, eles, de certa forma, têm relação com a Lei Rouanet, mas esse item acessibilidade, ele tem algo que se espera de acessibilidade dentro da Lei Rouanet. Então, eu acho que já estou indo para o próximo. Bom, eu já vou voltar a falar. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma pequena mudança aqui. Pronto. Pode seguir para o próximo, Vi. Acho que vai dar certo. Ih, não. Pode voltar. Aí, acessibilidade. Então, assim, como fazer esse item ser um item de sucesso, né? Coloquei aqui, fazer todas as oficinas do Lab Garra. Fora isso, inserir ações de acessibilidade em grande parte do projeto, inclusive na comunicação, incluindo o maior número de pessoas com deficiência possíveis na equipe do projeto. Não apenas na contrapartida. Aqui eu vou colocar. Aí eu coloquei, buscar referências na instrução normativa da Lei Rouanet. Aqui na lei, acessibilidade, elas são assim, é um item obrigatório. A gente está falando aqui de critério de avaliação, mas também, obviamente, é um item de responsabilidade social, né? Então, de consciência e tal, empatia, várias coisas. Então, nossa, eu tô quase querendo fazer, tipo, um bolão para adivinhar quais itens vão mudar da Lei Rouanet, porque eu já sei vários que talvez mudem. Espero. Por exemplo, um exemplo bobo aqui, só abrindo um parênteses. A pessoa jurídica, para mandar um projeto na Lei Rouanet, ela tem que ter natureza cultural, certo? Certo. Como objeto principal, né? Natureza cultural, sei lá o quê. Agora, por exemplo, meus quinais, a minha empresa, tem alguma coisa ali que não é necessariamente de cultura. Não sei, vou dar um exemplo aqui, sei lá. Serviços de sonorização, por exemplo. Se eles considerarem isso secundário, alguma coisa assim, a minha empresa nem está apta para mandar projetos. Então, mas isso eu acho que está tão constitucional que vai mudar com certeza. Vamos ver aqui, em relação à acessibilidade. No capítulo 5 da responsabilidade social. Seção 1 das medidas de acessibilidade. Eu vou colocar aqui. Ó, a Paty falou, eu não tenho. Primeiro que NAI é transporte, o resto é cultura. Exatamente. Como é que faz? Ó, eu colei no chat agora o capítulo 5 das medidas de acessibilidade da Lei Federal de Incentivo à Cultura, artigo 22. As propostas culturais apresentadas ao mecanismo de incentivo a projetos culturais do PRONAC deverão conter medidas de acessibilidade, anexo 1 e 7, compatíveis com as características do objeto, sempre que tecnicamente possível. Os custos com ações de acessibilidade devem estar sempre previstos no orçamento. Então, pessoal, eu vou dar um intervalo aqui de 15 minutinhos, voltamos às 10h45, e aí
eu queria pedir, Manuel, se você puder falar um pouquinho do teu trabalho e tudo. Laís e Letícia também, se quiserem falar um pouco sobre os projetos que vocês fazem, né, com acessibilidade e tudo. Eu vou falar um pouco da minha experiência só para a gente conseguir aprofundar nessa questão que é super importante. Eu acho que ela é muito negligenciada pelos produtores e pela sociedade, pelas prefeituras e pelos estados e pelos órgãos de cultura, né? Então, a gente pode refletir um pouco mais sobre isso. Agora, eu vou entrar né, na volta, né, desse intervalinho nosso, eu vou voltar na parte dos artigos? Não, anexos. Dos anexos 1 e 7, que falam de acessibilidade. E aí a gente meio que faz um mínimo estudo aqui de possibilidades, né, a partir dos projetos. E aí a gente aproveita também para o Manuel falar um pouquinho aqui, nossa ilustre presença. Você saberia dar exemplos de ações de acessibilidade para exposição de fotografia? Olha, o Manuel é a pessoa perfeita. O que encontrei se concentra apenas em adaptar espaços a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Como incluir outros tipos de PCDs? Essa pergunta é muito boa, mas eu gostaria que a gente fizesse esse intervalo. Você quer falar já, mano? É porque o assunto é longo, né? Vamos fazer o intervalo, eu falo na volta. Então, tá, então vamos fazer um intervalinho. Voltamos aqui 10h45. Eu vou... Vi, você pode tirar o coisa? Eu vou colocar aqui na tela um cronômetro. A gente... Porque às vezes a gente fala, a gente se encontra daqui a 15 minutos. E aí... Mas depende da hora que a pessoa leu aquilo. Tinha que ter um que seja... Como é que chama quando é... Não é cronômetro, quando é contagem regressiva? Deve ter, né? Ai, gente, cada coisa que tem online, né? Timer. Ah, não. Vou colocar o cronômetro mesmo. Então, assim, a gente vai colocar 15 minutos. Laís e Letícia podem ficar tranquilas e tirar um tempo aí para voltar 10h45, tá bom? Beijos.